Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade aí à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, de Lívia Santana Vaz e Kiara Ramos. Hoje é a quinta e última parte do primeiro girê, que começa aqui. Eu sou porque nós seremos por um afrofuturo ancestral feminino. Se você esquecer, não é proibido voltar atrás e reconstituir. Provérbio africano. Toda a digressão sobre a nossa história é uma forma de colaborar com a construção do nosso passado. A perspectiva circular nos oferece essa possibilidade e nos permite afirmar com segurança que do presente construímos tanto o futuro quanto o passado. E quando falamos que construímos o passado, estamos dizendo não apenas que a palavra nos liberta dos traumas, dos silenciamentos, mas que estamos disputando o sentido das verdades historicamente impostas. Ao narrarmos a história dessa encruzilhada, estilhaçamos as máscaras do silêncio e colaboramos para a construção de um novo passado, de um passado transformado e transformador do futuro ancestral. Vivemos em uma sociedade mundial multicêntrica na qual o dissenso é estrutural, e é nesse contexto que falamos em disputa de narrativas sobre a nossa história, sobre o direito e sobre a justiça. Não existe neutralidade, bem como não existe um ponto de visão único que detenha a exclusividade para observar e descrever a sociedade. Cada sistema descreve o mundo a partir do seu limitado ponto de observação. Mas mesmo sabendo-se parciais, os sistemas sociais e psíquicos operam com tendências imperialistas, buscando impor os seus critérios de inclusão e exclusão aos demais. Com isso, queremos destacar que, seja numa perspectiva epistemológica ancestral, tal qual a que estamos propondo, seja nas perspectivas do próprio norte global, a história é algo que se encontra a partir de um determinado tempo e espaço que não pode ser desconsiderado. Não existe neutralidade e, como diz o provérbio africano, até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. E no contexto do colonialismo, não existem dúvidas sobre quem são os leões e leoas que agora rugem na disputa por essa narrativa histórica, com a consciência de que não serão livres enquanto não construírem um discurso sobre si enquanto pessoas individuais e coletivas, e é assim que Neuza Santos Souza começa o seu livro Tornar-se Negro, com a constatação de que só é possível exercer autonomia quando se consegue construir um discurso sobre si mesmo. Por isso, o esforço teórico do início desse primeiro girê foi o de olhar para os passos que nos antecederam, conhecendo mais sobre a cultura, as crenças, as dores, as tecnologias, os saberes e as estratégias ancestrais, conectando tal passado com as possibilidades de compreensão da própria identidade no presente, de forma a prospectar um futuro ancestral. Por mais doloroso que seja acessar as histórias das violências que as nossas ancestrais vivenciaram, o mergulho é necessário para o resgate das identidades que sobreviveram e ainda sobrevivem ao feminicídio negro. Como nos recorda a canção de Lazo Matumbi e Jorge Portugal, mas minha alma resiste, meu corpo é de luta, eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Recuperando a identidade, sabendo de onde veio e quem é, a mulher negra forja a chave que abre as portas da sua multipotencialidade, desenvolvendo a capacidade de se insurgir contra a realidade de subalternização em um projeto político existencial no qual o progresso individual favorece todo o grupo, enquanto o grupo potencializa o progresso individual. Em síntese,
Ao descobrirmos que somos e de onde viemos, teremos firmeza nos passos e caminhos a seguir, sabendo que os nossos passos vêm de longe e de muito antes e que não andamos sós. Teceremos a muitas mãos um afrofuturo próspero, pautado na justiça, na equidade e na harmonia entre os mais variados modelos de mundo. Não é uma tarefa fácil, mas é possível, por mais distante que possa parecer. Como bem diziam as nossas avós, toda caminhada começa com o primeiro passo, e o primeiro passo é nos tornarmos negras, mas não sem antes nos olharmos no espelho. Olho no espelho e não me vejo, mas um dia eu hei de me reencontrar. Olho no espelho e não me vejo, não sou eu quem está lá. Senhores, quero de volta os meus tambores, quero de volta os meus orixás. Quero de volta meu pai Olorum em seu esplendor sem par. Quero de volta o meu modo de viver, quero de volta as minhas asas negras e belas com que costumava voar. Séculos de destruição sobre os ombros cansados estou eu a carregar, confuso, sem norte, sem rumo, perdido de mim mesmo, aqui neste lado do mar. Um dia, no entanto, senhores, eu hei de me reencontrar. Carlos de Assunção, Eclipse. Viver uma vida descolada do seu próprio eu, sem se enxergar no espelho, representa uma morte simbólica, uma perda de si mesmo, até nos reencontrarmos quando, de fato, conseguimos fazê-lo. É como se nascêssemos predestinados a cumprir uma profecia. Você não vai desaparecer, não por completo. Uma fatia de você ainda ficará em algum lugar. Consciência limitada. Você vai conseguir ver e ouvir, mas a sua existência será como a de um passageiro, uma plateia. Você viverá num lugar profundo. Esse é um dos diálogos mais desconfortáveis do filme Corra, cujo título original é Get Out, escrito e dirigido por Jordan Peele. Há quem diga que se trata de um filme de suspense, mas nós o entendemos como uma tensa e ousada descrição das consequências do branqueamento e do silenciamento nas sociedades coloniais. Em síntese, o filme narra uma trama na qual pessoas negras são sequestradas para que seus corpos sejam ocupados pela consciência de pessoas brancas, literalmente. Retira-se parte do cérebro da pessoa negra e se implanta no lugar a consciência de uma pessoa branca, que passa a controlar aquele ser. Temos então um corpo negro que pensa, fala, age, sente e se comporta como branco. A consciência alienígena toma as decisões, é quem escuta e enxerga, é quem vive. Tudo começa com a hipnose da pessoa negra, na qual a sua consciência é empurrada para um lugar profundo, sombrio e solitário, após um comando de afunde. Esse afogamento da própria consciência só é possível por causa do sentimento de culpa, vergonha, alimentado pela pessoa negra. No caso do personagem principal do filme, Chris Washington, vivido por Daniel Kaluuya, a culpa-vergonha está na tentativa de negar e esquecer a própria mãe, por cuja morte se sente responsável. Esse sentimento o faz obedecer ao comando da terapeuta e afundar dentro de si, de onde grita por socorro, enquanto reproduz automaticamente as ações ou missões que lhe são ordenadas. Essa é uma lógica que se repete nos sistemas de opressão. A manipulação da culpa, a destruição da autoestima, o apagamento da identidade e tantas outras ferramentas de dominação. Com a identidade afogada, nenhuma reação parece ser possível, e aquele corpo negro na epiderme passa a se comportar como se branco fosse, alienado do seu próprio eu, reproduzindo os padrões impostos pelo opressor, inclusive as violências contra si e contra os seus, enquanto a sua verdadeira identidade protesta de um lugar profundo. Ficção e realidade se misturam nesse enredo de uma sociedade estruturada sobre o racismo, na qual o padrão estético ao qual a população negra é submetida, seja pela propaganda
seja pela propaganda, pela mídia, pelo cinema ou pelas redes sociais, bem como todo modelo de mundo que lhe é imposto. Alimenta um ciclo de opressão que tem início com o estabelecimento da diferença entre o eu e os outros. A partir dessa distinção se constroem e reforçam estereótipos brancos positivos e negros negativos, os quais nutrem os preconceitos que levam à discriminação como fenômeno interindividual e à opressão, como complexo fenômeno social e institucional, criando obstáculos e limitações para a população negra. Por fim, quando a pessoa negra internaliza a opressão, acreditando em crenças negativas sobre si, o ciclo da opressão se fecha, retroalimentando-se. Esse ciclo de violência se torna ainda mais evidente quando falamos das mulheres negras que desde muito cedo são apontadas na rua, acusadas e condenadas. Crime: serem negras. Mesmo sem saber a triste verdade, aquela acusação esconde, como nos confidencia Vitória Santa Cruz no seu poema Gritaram-me Negra. Essas mulheres crescem odiando os seus lábios grossos, a cor da sua pele, o seu nariz, os seus cabelos, e retrocedem até quase caírem no abismo profundo e solitário do não ser. Esse apagamento da identidade negra é uma das violências mais sofisticadas do racismo e uma das principais faces do que Abdias Nascimento chama de genocídio do negro brasileiro. A ascensão social das pessoas negras no Brasil está limitada a determinadas possibilidades, sendo o embranquecimento, nesse contexto, um dos mecanismos centrais de fragmentação da identidade negra, capaz de romper com a noção de solidariedade ao grupo de origem. Assim, quanto mais clara for a pele, maior passabilidade terá o corpo negro e mais relevantes se tornam as discussões em torno do colorismo. Ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena, diz Emicida na sua canção Esmalha, representando muito bem o sentimento de algumas mulheres negras que se situam numa zona fronteiriça. São as morenas, as mulatas, as mestiças que vivem exiladas de si na fronteira da própria identidade, em razão das peles não tão escuras. Sobre esse processo de branqueamento, Abdias Nascimento dá especial destaque à pessoa situada no meio do caminho entre a senzala e a casa grande. A mulata, que a despeito de qualquer fluidez desse status de ponte étnica, essencialmente está em posição equivalente à pessoa negra, não deixando de ser vítima do racismo. Essa questão do passing ou da passabilidade, bem como das suas consequências sobre a população que vive nessa fronteira, é abordada por Kabengele Munanga da seguinte maneira: a maior parte da população afro-brasileira vive hoje nessa zona vaga e flutuante. O sonho de realizar um dia o passing que neles habita enfraquece o sentimento de solidariedade com os negros indisfarçáveis. Estes, por sua vez, interiorizam os preconceitos negativos contra eles forjados e projetam sua salvação na assimilação dos valores culturais do mundo branco dominante. Daí a alienação que dificulta a formação do sentimento de solidariedade necessário em qualquer processo de identificação e de identidade coletiva. Com efeito, no Brasil, a mestiçagem foi erigida como categoria de desmobilização coletiva. Essa é uma estratégia de manutenção das opressões historicamente construídas sobre o mito da democracia racial. Por isso, geramos tanto incômodo quando pretendemos reconhecer a nossa identidade racial, sendo logo rotulados de essencialistas ou, mais absurdamente, de racistas. Discutir questões raciais nas esferas decisórias burocráticas do país gera constrangimento, pois rompe com a política de silenciamento racial
que a elite branca implementou após a declaração da abolição da escravidão. Essa política de silenciamento, somada à política de branqueamento, são as bases da sofisticação do racismo à brasileira, que torna qualquer esforço na construção de nossa identidade um ato antipatriótico, uma ameaça à segurança nacional ou uma tentativa de desintegração da sociedade brasileira e do ideal de unidade nacional. Neuza Santos Souza analisa a experiência das pessoas negras que ascendem em uma sociedade dominada por padrões estéticos e comportamentais brancos que promovem um apagamento das identidades negras. É como se a Casa Grande abrisse as portas para os mestiços, mas desde que eles se comportem segundo o Código de Conduta branco, desde que elas e eles esqueçam o quão negras e negros são, e, sobretudo, que jamais rompam com o pacto de silenciamento racial. Partimos, portanto, da hipótese semelhante à de Neuza Santos Souza, na metodologia da mencionada obra, a de que a pessoa negra tem dificuldade de conquistar uma identidade consistente com o próprio ideal da autoimagem que a integre ao seu grupo de origem, a que a instrumentalize para a conquista da ascensão social. Isso porque em uma sociedade na qual os espaços de poder e saber são ocupados por pessoas brancas, as negras que pretendem ascender tendem a assumir os padrões de comportamento impostos pela branquitude na tentativa de ultrapassar os obstáculos do fato de terem nascido com a pele negra. Essa identidade é conflituosa e contraditória, nos diz Neuza Santos Souza, pois ao tempo que permite a entrada e o trânsito quase livre em alguns espaços da Casa Grande, coloca a pessoa negra em conflito com a própria historicidade, obrigando-a a negar o seu passado, no que se refere à sua cultura, tradição, religião e origem, bem como seu presente, no qual se refere ao racismo que sofre e sobre o qual precisa silenciar. O que muitas dessas pessoas negras que ascenderam ainda não perceberam é que o discurso de mérito é falacioso e que elas são apenas exceções, que, como tal, confirmam a regra de exclusão do povo negro. O êxito do negro e da negra que ascendeu não promove uma reavaliação das condições de possibilidade da população negra enquanto grupo, muito menos produz uma transformação da ordem social vigente, quando isoladamente considerada. Na realidade, essa pessoa negra sofre com as opressões do branqueamento e vai perdendo a sua cor, sendo obrigada a seguir o figurino e o código branco, desfigurando-se material e moralmente. Nas palavras de Neuza Souza, essa pessoa estaria condenada a negar-se duplamente como indivíduo e como parte de um estoque racial, para poder afirmar-se socialmente. É como se a pessoa negra que ascendeu precisasse abandonar tudo o que a desumaniza, ou seja, enegrece. Os relatos colacionados por Neuza demonstram uma tendência de negação das raízes de famílias negras que ascenderam. Inconsciente ou conscientemente, essas famílias evitam falar da ancestralidade negra, embora sempre ressaltem aquele bisavô de olhos azuis ou mesmo a herança indígena, sem conseguir explicar de onde herdaram os cabelos crespos e os lábios grossos. A violência simbólica de tentar se encaixar no ideal de ego branco, especialmente no seu padrão estético, é tão intensa que descrevê-la nos despertam diversos gatilhos. A própria Neuza afirma ainda se emocionar ao ler relatos como os de Luísa, que falava muito sozinha na frente do espelho e que se achava muito feia ao se identificar como uma menina negra diferente. Luísa contou que todas as meninas tinham cabelos lisos e nariz fino e que sua mãe mandava botar pregador de roupa no nariz para ele ficar menos largo.
Com o passar dos anos, Luísa passou a sentir que se olhar no espelho era ruim, até que um dia ela desenvolveu fobia de espelho e teve uma terrível crise de pânico ao se ver. Durante muito tempo, Luísa permaneceu sem se olhar no espelho, com medo de reviver aquela sensação de terror. A construção da nossa identidade nos coloca de frente para o espelho. Enquanto não conseguirmos nele nos enxergar, dificilmente iremos nos reencontrar com o nosso próprio eu. Dificilmente iremos nos tornar negras. Tornar-se negra dói, mas é libertador. Tinha 7 anos apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram negra, e eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra, e me senti negra, negra, como eles diziam, negra, e retrocedi negra, como eles queriam, negra. E odiei meus cabelos e meus lábios grossos, e mirei apenada a minha carne tostada, até que um dia que retrocedia o que ia cair. Negra, 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 e dói. Negra, sim. Negra sou. De hoje em diante não quero alisar meus cabelos, não quero, e vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. Afinal compreendi, afinal, já não retrocedo, afinal, e avanço segura, afinal, avanço e espero, afinal, e bendigo aos céus, porque quis Deus que negro, azeviche, fosse minha cor, e já compreendi, afinal, já tenho a chave, negra, 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 negra sou. Vitória Santa Cruz, gritaram-me negra. Tornar-se negra é um processo que, não raro, passa por um percurso anterior de negação, de autorrejeição, fruto das fraturas que o racismo provoca em nossas subjetividades. Sobre o tema, a professora Ana Célia da Silva realizou importante pesquisa abordando a discriminação do negro no livro didático. A pesquisadora analisou livros de língua portuguesa de ensino fundamental e verificou que neles as ideologias de inferiorização e do branqueamento são dominantes. A visão estereotipada das crianças negras, apresentadas de maneira animalizada e subalternizada, e a ausência de mães negras representadas, em contraposição à representação de pessoas brancas como ideal de humanidade, tem como grave efeito para pessoas negras a autorrejeição, o auto-ódio, mas também a rejeição de seus semelhantes, resultando em desagregação individual e desmobilização coletiva. Impossível não recordar do potente questionamento de Malcolm X em um de seus mais difundidos discursos. Quem lhe ensinou a odiar a textura dos seus cabelos, a cor da sua pele, o formato do seu nariz e dos seus lábios? Quem lhe ensinou a odiar a raça que você pertence, tanto assim que você não quer estar entre pessoas como você? O racismo nos ensinou. E nesse contexto, entre a negação da nossa negritude e a assunção da nossa identidade com orgulho, percorreremos uma trajetória que pode ser longa ou até mesmo nem ser percorrida por muitos de nós. E como já dito, não é um processo livre de dor. Mas ainda assim, se nós, as autoras, tivéssemos a opção de escolher se queríamos mesmo nos tornar negras, 1000 vezes diríamos sim, porque tornar-se negra dói, mas é libertador. Muitas de nós, mulheres negras, não temos sequer a chance de nos descobrir negras. Somos literalmente apontadas. Gritam-nos negras desde a infância, e essa violência nos faz recuar. Mas se descobrir negra, ter ciência da cor da sua pele, dos seus traços faciais e textura dos seus cabelos, não se confunde com o tornar-se negra. Quando nos tornamos negras, avançamos seguras. Negras, sim, negras somos. E daí?
O tornar-se negra, portanto, envolve um despertar para a consciência racial, no nosso caso, mulheres negras, para uma consciência racial interseccional. A consciência racial transcende a experiência do racismo, porque num país estruturalmente racista como o Brasil, toda pessoa negra sofre racismo, seja individualmente de forma mais direta e concreta, seja de maneira coletiva, por meio das desigualdades raciais e falta de representatividade das pessoas negras nos espaços de poder como um todo. Todavia, as experiências do racismo não resultam necessariamente na aquisição de consciência racial por parte das vítimas. Já a consciência negra, a partir desse despertar, desse tornar-se negro, extrapola as vivências individuais para alcançar uma postura política de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. Deixa de ser apenas sobre Lívia e Kiara e passa também a ser sobre o quilombo inteiro, sobre a coletividade. Não que as pessoas negras não tenham consciência da própria cor, do ponto de vista epidérmico, mas se tornar negra não tem relação apenas com isso, mas sim com a consciência do que significa sociopoliticamente ter a pele negra em um país estruturado sobre o racismo. Quando somos educadas sem letramento racial, sem qualquer referência da intelectualidade negra e por meio de narrativas históricas que nos reduzem a descendentes de escravos, para usar a expressão ainda predominante nos livros didáticos, quando apagam as memórias sobre nossa ancestralidade, perdemos a possibilidade de acessar importantes tecnologias de libertação. Nesse sentido, tornar-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas, mas é também e, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Tornar-se negra significa não apenas ter consciência desses monstros que habitam nossas águas revoltas, mas também enfrentá-los. Esse enfrentamento é difícil, sim, mas não precisa ser solitário. Por isso, o aquilombamento é mais um passo necessário nessa caminhada. É tempo de nos aquilombar. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Conceição Evaristo, Tempo de nos aquilombar. A liberdade é uma luta constante. A mística quilombola ainda ressoa viva como um chamamento para a concretização de um anseio ancestral inconcluso. Para nós, pessoas negras afrodiaspóricas, sempre foi e sempre será tempo de se aquilombar, de manter acesa a chama de nossas insurgências ancestrais para que possamos, mais do que sobreviver, viver e prosperar individual e coletivamente. O caráter redentor do abolicionismo brasileiro, engendrado para nos converter em objeto de emancipação, nos mesmos moldes em que ainda insistem em nos tratar como objeto de políticas públicas e de conhecimento, associado a outros fatores de opressão e à falácia da democracia racial, foi capaz de impor obstáculos à nossa mobilização coletiva enquanto povo. Sob essa ótica, propagou-se a ideia de que os quilombos constituem uma experiência histórica não mais necessária, afirmação que, na verdade, esconde a vontade de extermínio do modelo próspero de organização social quilombista, que, oposto ao modelo de mundo colonial, ao mesmo tempo homogeneizador e hierarquizante, traz riscos ao sistema de privilégios brancocêntricos ocidental. É preciso, então, recorrer às perspectivas negras de interpretação das experiências e ensinamentos quilombolas, abrangendo todo o seu significado, para além da limitada concepção de espaço físico territorial de resistência.
Abdias Nascimento apresenta uma visão de quilombo como alternativa político-social, noção que não se limita à ideia de escravo fugido, mas que abarca nossa reunião fraterna e livre, alicerçada em solidariedade, convivência e comunhão existencial. Para ele, a atual geração afro-brasileira tem a missão de edificar a ciência histórico-humanista do quilombismo, cujo fundamento ético busca garantir a condição humana do povo negro, a partir da articulação dos diversos níveis de uma vida coletiva, cuja dialética interação propõe e assegura a realização completa do ser humano. A concepção de quilombismo, importante contributo intelectual formulado por Abdias, tem por base a experiência histórica dos quilombos, notadamente a do modelo revolucionário da República dos Palmares, por ele considerada a primeira nação livre e igualitária das Américas. Trata-se de um instrumento conceitual, operativo, que se coloca na pauta das necessidades imediatas do povo negro, exprimindo as vivências de cultura e praxis da coletividade negra. O que se apresenta com a ideia de quilombismo, portanto, é um imperativo de mobilização da população negra a partir de uma filosofia política própria, sintetizada nos princípios da experiência negra quilombola, articulando uma proposta autossustentável para a construção de um Brasil multiétnico e pluricultural. Para Clóvis Moura, o quilombo, em uma das várias formas de resistência das pessoas negras em meio ao sistema escravista, uma sociedade alternativa cujo agente social era o negro escravo, que manifestava sua consciência rebelde através de um ato de fuga. Se num primeiro momento esse negro fugido era o rebelde solitário que escapava do cativeiro, num segundo estágio de socialização desse sentimento, tornava-se um quilombola. O quilombo, portanto, surge como unidade de protesto, de experiência social, de resistência e de reelaboração dos valores sociais e culturais do escravo em todas as partes em que a sociedade latifundiária escravista se manifestou. Sob esse prisma, o quilombo configurava-se como verdadeira expressão de resistência, como uma ruptura radical, em todos os níveis com o sistema colonial escravista. Os seus representantes, a sua economia e os seus valores raciais e ideológicos. Nessa linha de entendimento, o quilombola adquire sua liberdade por meio de sua posição radical de negação do sistema imposto, ou seja, por meio do poder quilombola, expressão de radicalidade. Partindo dessa ótica, Moura propõe a concepção de quilombagem, que, constituindo-se como continuidade revolucionária histórica dos quilombos, opera como um processo social de desgaste permanente, de fratura na estabilidade e no desempenho econômico do sistema escravista. Assim, a quilombagem deve ser vista como símbolo permanente de desarticulação dos valores ideológicos e existenciais do senhor de escravos. Beatriz Nascimento, por sua vez, também numa perspectiva de continuidade histórica dos quilombos, estabelece uma relação entre passado e futuro desses sistemas sociais alternativos, verdadeiras formas de resistência cultural. Para a historiadora, o quilombo representou na história do nosso povo um marco na sua capacidade de resistência e organização. A mística dos quilombos, que ao longo da história recebe o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão, alimenta os nossos anseios de liberdade, sendo relembrado em manifestações artísticas como o desejo de uma utopia. Sob esse prisma, Beatriz reconhece experiências de quilombo nas favelas, nas escolas de samba, nos terreiros e nos bailes funk. Desse modo,
O quilombo é um fenômeno que sobrevive no inconsciente coletivo do povo negro como instrumento vigoroso no processo de reconhecimento da identidade negra brasileira, projetando a esperança de que modelos semelhantes possam atuar no presente, em busca de nossa existência com humanidade. As tentativas de apagamento da relevância dos quilombos como modelos de transformação social precisam ser confrontadas a partir de narrativas negras, como as apresentadas, que retomem os princípios quilombistas, valorizando suas tecnologias e estratégias de libertação e fortalecendo nossos projetos de construção de um afrofuturo ancestral pautado no poder quilombola. Nesse sentido, o contato com os territórios remanescentes de quilombos é uma das maneiras de estabelecer essa reconexão com nossa força vital quilombola. O quilombo, povoação de São Lourenço de Tejucupapo, situado no município de Goiânia, Pernambuco, é considerado um dos mais importantes espaços históricos de insurgência contra-colonial, destacado pelo protagonismo feminino de suas guerreiras na resistência às investidas holandesas do século XVII. Maria Quitéria, Maria Camarão e Joaquina são algumas das mulheres quilombolas que juntas enfrentaram e venceram os holandeses que tentavam invadir o seu território. Organizadas e nutridas pela fé em São Cosme e Damião, ou melhor, nos Ibejis, elas combinaram de não morrer e forjaram suas próprias armas, como água fervida em tachos com pimenta e madeira em brasa, para tal qual os próprios Ibejis enganaram a morte, mandingando contra o opressor. Se considerarmos as batalhas que as mulheres do Tejucupapo continuam travando contra o racismo patriarcal e as necropolíticas estatais, podemos dizer que elas seguem articulando suas tecnologias ancestrais para enganar a morte. Organizam-se não apenas para a preservação da memória das guerreiras quilombolas, mas também para a construção de uma economia sustentável, agregando a prática cotidiana da catação de mariscos ao artesanato, à culinária e à moda como fonte de originalidade cultural e política. O quilombo de povoação de Tejucupapo contraria a lógica de exploração de mão de obra local, resistindo através dos saberes constituídos ao longo de centenas de anos, transmitidos por meio da força da irmandade entre mulheres negras, conscientes do nosso papel insurgente. Assim como as guerreiras do Tejucupapo, Esperança Garcia e Luiz Gama usaram as armas que tinham, palavra, papel e caneta, tornando-se pioneiros da litigância estratégica por liberdade, dignidade e melhores condições de vida para a população negra. Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, por sua vez, indicaram as vias institucionais como um caminho possível para o nosso projeto político de emancipação. Os versos de Conceição Evaristo, Luciane Nascimento, Lúcia dos Prazeres, Riane Leão e de tantas outros poetas e escritores negras também são armas potentes nessa luta coletiva. Elza Soares, Bichart, Lucas dos Prazeres, Emicida, Lineker, Lázaro Ramos e inúmeros artistas fazem da sua arte instrumento quilombista de cura e chamado para o aquilombamento. Numa outra vertente, Abayomi, juristas negras, selo juristas negras, negras plurais, feminismos plurais, potências negras e outros movimentos evidenciam a importância de nos aquilombarmos, onde quer que estejamos, ampliando e atualizando o sentido historicamente dado aos quilombos para abarcar novas formas e espaços de insurgência que se expandem para além de territórios físicos. Assim, os quilombos foram e continuam sendo sinônimos de insubmissão, de resistência e de luta contra as opressões. Mas, mais ainda, são espaços de reconhecimento entre iguais. Os nossos ancestrais se aquilombavam
para serem reconhecidos como sujeitos, contrapondo-se à negação de direitos pela estrutura colonial. Numa sociedade que nos reserva um não lugar na escala de humanidade ocidental ou ocidentalizada, o aquilombamento é um movimento ao mesmo tempo insurgente e acolhedor, capaz de nos permitir acessar caminhos para a cura e prosperidade individuais e coletivas. Com o aquilombamento vem o reconhecimento entre iguais em toda a sua diversidade e o rompimento do ciclo de solidão, especialmente para as pessoas negras que estão em espaços de poder e decisão, o que nos possibilita o resgate da nossa identidade soterrada pelas estratégias genocidas. Quando encontramos nosso lugar, encontramos também nosso sentido, potência e propósito, abrindo caminhos para uma experiência coletiva multidimensional. Aquilombar-se significa entrelaçar a muitas mãos os fios que nos conectam a esse reencontro circular entre passado, presente e futuro, numa cosmopercepção atrelada ao Ubuntu. Entender que eu sou porque nós somos é enxergar em cada um de nós uma legião que carrega a força de milhões que vieram antes e a potência de todas que estão por vir. Perceber isso é romper com a lógica do individualismo eurocêntrico, substituindo a dicotomia do eu versus o outro, pela ética inclusiva do nós, que, no entanto, não despreza, mas complementa o eu. Um quilombo é também um espaço de busca de desenvolvimento sustentável e, portanto, de desenvolvimento das potencialidades do eu e do nós. Uma mulher negra aquilombada é capaz de encontrar a própria essência, o poder da própria natureza que carrega em si e o faz perceber toda a beleza e potência que habita seu corpo negro. O empoderamento psíquico, social, político e estético fazem parte de todo esse processo e possibilitam a construção de um caminho rumo à liberdade. E aqui entendemos liberdade no sentido dado por Nina Simone. Liberdade é não ter medo. Uma mulher negra sem medo de ser quem é, torna-se capaz de se movimentar. E movimentando-se, toda a estrutura social se movimenta com ela. Se essa movimentação se dá no âmbito de um projeto político existencial de emancipação coletiva, somos capazes de promover fissuras permanentes no sistema do racismo patriarcal. Por meio do aquilombamento, também promovemos o intercâmbio de saberes e estratégias entre gerações diversas. Os nossos saberes ultrapassam a epistemologia ocidental, branca e eurocêntrica, que restringe o conhecimento ao cientificismo de lógica racional da academia. Também constituem ciência as tecnologias que nos foram transmitidas oralmente pelas nossas avós, que aprenderam com as suas mais velhas e assim sucessivamente. Um quilombo resgata e mantém vivas essas tecnologias ancestrais, sejam físicos ou virtuais. Mostram-nos que os saberes são diversos e que existem múltiplas formas de vivências tão potentes, tão tecnológicas e muito mais autossustentáveis do que o modelo de mundo posto pelo eurocentrismo. Aquilombadas e aquilombados, passamos a perceber o quanto o mundo contemporâneo precisa do nosso contributo, da nossa ciência e das nossas tecnologias para não sucumbir. Evidentemente, não são apenas os nossos contributos que podem trazer ideias para adiar o fim do mundo. Diferentemente da cultura hegemônica, entendemos que nosso modo de ver e narrar o mundo precisa ser complementado por outros modelos e vivências que se apresentem como alternativas ao sistema exploratório e depredatório imposto. Nesse sentido, compreendemos os quilombos como instâncias abertas à troca de saberes e de estratégias com o seu entorno. Temos muito que aprender com os povos originários. Por exemplo, no Brasil, a aproximação entre o movimento de mulheres negras e o movimento de mulheres indígenas, em nossa percepção, mostra-se como uma necessidade latente.
Um quilombo não pode cair em um solipsismo coletivo, reproduzindo a tendência narcisista de falar apenas para si. No entanto, é preciso pontuar que a troca de saberes no quilombo pressupõe um círculo delimitado, uma espécie de abrigo protegido, inclusive como forma de manutenção de sua autonomia. Isso sem prejuízo do estabelecimento de diálogos e trocas estratégicas, construindo pontes que permitam um constante intercâmbio com os mais variados movimentos contra-hegemônicos, ampliando nossa capacidade de enfrentamento e transformação das estruturas de opressão. Quando nos aquilombamos, também nos permitimos a cura. As dores e feridas abertas precisam ser verbalizadas em um ambiente seguro de compreensão mútua, de reciprocidade e de experiências compartilhadas. É preciso toda uma aldeia para recuperar uma mente estilhaçada pelo racismo. É necessário um quilombo para nos fazer continuar. Quando a exaustão se faz presente, é preciso um verdadeiro não soltar as mãos para curarmos os nossos corpos, mentes e espírito. O autocuidado é ato revolucionário, que sempre foi ensinado nos quilombos. Precisamos retomar esse compromisso conosco e com a nossa comunidade, recuperando as práticas das mais velhas, das rezas, do uso das ervas nos escaldapés, chás e banhos, do trançar dos cabelos enquanto nos contam histórias que curam. Um quilombo favorece a cura afetuosa, da escuta atenta, da troca de olhares na compreensão das nuances da violência sofisticada e complexa do racismo à brasileira. É a cumplicidade construída na dororidade. O aquilombamento é fundamental no processo de cura, sobretudo dos danos psíquicos provocados pelo racismo, mas não dispensa os cuidados terapêuticos acompanhados por profissionais da área de saúde. A psicofobia é uma realidade na nossa sociedade e na encruzilhada que intersecciona gênero e raça, na qual se encontram as mulheres negras, os estigmas sobre as doenças mentais são enfrentados de maneira extremamente preconceituosa e solitária. Caso não haja uma rede de apoio e acolhimento, o que faz com que muitas de nós se neguem a aceitar a necessidade de tratamento e ajuda, o aquilombamento e as trocas de experiências nos cuidados do corpo, da mente e do espírito nos encorajam a percorrer esse doloroso e necessário processo de cura, possibilitando o desenvolvimento das nossas múltiplas potencialidades, o que nos leva a mais um efeito positivo do aquilombamento. Aquilombar-se impulsiona o desenvolvimento de competências e habilidades que se processa muitas vezes de maneira orgânica e complementar. São várias as funções, posições e responsabilidades em um processo de atuação coletiva, todas igualmente importantes. Quando se fala em horizontalidade na gestão e organização dessas estruturas coletivas, não se quer dizer que todos exerçam necessariamente o mesmo papel, mas sim que cada um possui a mesma relevância para o conjunto. As tensões coletivas, as responsabilidades para com o grupo e as necessidades de superação de obstáculos fazem com que cada um busque o aperfeiçoamento das próprias habilidades, o que também é fomentado por esses sistemas sociais, que possuem uma relevante função no fomento e na instrumentalização desse desenvolvimento individual, para benefício próprio e da coletividade. Nesse contexto, destacamos a importância do letramento racial e da compreensão do que é ser uma mulher negra nessa sociedade. É comum que muitas mulheres negras cheguem às coletivas afirmando nunca terem sofrido racismo, por exemplo, quando na verdade não souberam reconhecer e nomear as experiências de dor e exclusão sistêmica que sofrem. Em um processo de aquilombamento, aprendemos a entender o que efetivamente ocorre em um país estruturado pelo racismo e pelo sexismo, o que nos permite fazer uma melhor leitura
das possibilidades de atuação para nossa emancipação. Enfim, o aquilombamento nos proporciona a prosperidade coletiva, aqui entendida como reconhecimento, boa vida, saúde, sucesso financeiro, vida longa, paz e equilíbrio. Para explicar o que significa prosperidade para os quilombos, trazemos a Gessaluga, Senhora do Paraíso, da Riqueza, Adjé. A Gessaluga, Senhora do Paraíso, da Riqueza, orixá que representa a abundância e a prosperidade. A tradição oral nos ensina que Adjé caminhou com Orumilá e Exu por diversos reinos para decidir onde se estabeleceria. Chegando no primeiro reino, Exu, responsável pela comunicação, logo mandou chamar o rei e perguntou se ele queria que a prosperidade estivesse no seu reino. Muito animado, o rei respondeu que era o que ele e os seus súditos mais queriam, pois estando lá a prosperidade, eles não precisariam trabalhar. Adjé olhou para Exu e perguntou se aquilo era certo. Tendo Exu respondido negativamente, encaminharam-se então para o reino seguinte, no qual Exu mandou chamar o rei e mais uma vez perguntou se aquele reino gostaria de ter a prosperidade ali vivendo. Ao que o rei respondeu que sim, com toda certeza, pois dessa forma poderiam fazer muito mais guerras do que faziam, destruindo todos os reinos rivais. Mais uma vez, Adjé olhou para Exu e perguntou: "Isso é certo, meu amigo?" Ao que Exu respondeu que não. Chegaram os 3 viajantes no terceiro reino e Exu perguntou ao rei se ele gostaria que a prosperidade ali se estabelecesse. O terceiro rei ficou muito feliz e respondeu que sim, pois com a prosperidade ali, residindo, todas e todos naquele reino seriam mais felizes e estariam mais dispostos a trabalharem e se aperfeiçoarem. Com a prosperidade presente, poderiam ser ainda melhores do que eram, disse o rei. E foi lá que Adjé decidiu permanecer, com o consentimento de Orumilá, que fez da prosperidade o destino daquele reino. A noção que apresentamos, pois, de prosperidade é bem diferente da percepção propagada pelo eurocentrismo. A prosperidade está relacionada sim a bens materiais, mas não se reduz a isso. Uma comunidade próspera é aquela em que reina a harmonia, em que todos gozam de saúde, de boa educação, de oportunidades para se desenvolver. Uma comunidade próspera é aquela na qual os jovens possam envelhecer, na qual a liberdade e a igualdade sejam reais, na qual as mulheres sejam honradas e respeitadas. Uma sociedade na qual sonhos não sejam interrompidos pela violência, na qual a justiça impere e as diferenças não sejam simplesmente aceitas, mas valorizadas como sua maior riqueza. É então tempo de nos aquilombarmos e de falarmos sobre novas formas de aquilombamento, onde quer que estejamos, mas para isso precisamos reconhecer a cultura quilombola enquanto esfera social insurgente, com seus valores, princípios e ensinamentos sedimentados, como pontua Abdias Nascimento. Haverá erros ou equívocos inevitáveis em nossa busca de racionalidade do nosso sistema de valores, em nosso esforço de autodefinição de nós mesmos e de nosso caminho futuro. Não importa, não se trata de uma receita pronta. Precisaremos tecer juntas e juntos, trilhando novos caminhos, rompendo com as estruturas opressivas que destroem a possibilidade de erguermos uma sociedade autenticamente democrática, fundada na liberdade, na justiça, na igualdade e no respeito a todos os seres humanos. O quilombo hoje é onde estamos. Nós somos o quilombo. Ele está presente em nós, entre nós, no mundo, nos movendo rumo à construção de um afrofuturo ancestral e também feminino. E é isso, galera. Assim a gente termina o nosso primeiro girê. Tem essa figura aqui, ó, lindíssima, das ancestrais. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do livro. São 3 girês, então, próximo vídeo a gente inicia a leitura do segundo girê, tá bom? Obrigada mais uma vez por vocês me acompanharem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estejam assistindo. E até o próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau.